Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Felipe e nessa aula falaremos sobre razões e proporções. Bom, o que é a razão, né? O que é a proporção? É muito comum que os alunos confundam, né, os dois assuntos, visto que eles geralmente são dados juntos. Mas a ideia de razão tem a ver com a comparação. Quando nós precisamos, né, ou queremos estabelecer uma comparação entre grandezas, né, nós utilizamos das razões. Então, a razão, por isso, né, é muito útil e muito usada em quase qualquer coisa que nós vemos, né, seja trabalho, seja escola, enfim. Então, por exemplo, em uma sala de aula com 30 alunos, temos aí 14 meninos e 16 meninas. Qual a razão do número de meninos para o número de meninas, né, nessa turma? Então, veja aí. Meninos são 14, meninas são 16. Se a gente quer a razão de meninos para meninas, nós podemos dizer que temos 14 meninos para 16 meninas. Ou, né, quando a gente escreve aí como uma razão, como um quociente entre as grandezas, nós vamos ter 14 está para 16, como aqui embaixo, 14 sobre o 16, né? Quando a gente vai expressar uma razão, né, através de um quociente, como acabou de ser feito, né, A sobre B, a gente não fala desse jeito, né, sendo uma razão. 16 sobre 14 ou 14 sobre... Enfim, a gente não fala desse jeito. Nós falamos que o primeiro valor está para o segundo valor. Então, é muito importante ter essa percepção, principalmente quando você vai ler uma questão, né? Não vai estar lá que um valor está sobre o outro, né? Pelo contrário, é que um valor está para o outro, certo? Alguns exemplos de leitura de uma razão. 6 está para 7. A gente lê essa razão como 6 está para 7. 16 está para 25. 81 está para 100. E assim que se lê as razões. Observação aí, né? Ao comparar grandeza, nós podemos utilizar os conhecimentos já adquiridos anteriormente em frações, né? Porque ainda são quocientes. Assim como as frações são quocientes, as razões elas também são quocientes. E por isso acaba se preservando muito da questão da proporcionalidade, né? Então veja aqui um exemplo muito simples, né? Você tem ali que 12 está para 20. Se você, por acaso, né, dividir tanto o 12 como o 20 por 2, você vai ter 6 está para 10. É a mesma coisa, tá? 12 está para 20 é a mesma coisa que 6 está para 10. E se você quiser novamente dividir aí, né, por 2, você vai ter 3 está para 5. Então, 12 está para 20 tem o mesmo valor, né, que 6 está para 10, que por sua vez tem o mesmo valor que 3 está para 5. 9 está para 27, assim como 3 está para 9, assim como 1 está para 3. Da definição, né, de razão, a gente pode dizer o seguinte: uma razão ela vai estar com o mesmo valor, né? Ela vai representar o mesmo valor, representar a mesma informação que outra razão, quando uma razão, A está para B, tiver um peso, né? Um valor K, da mesma forma que uma outra razão, C está para D, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor K. E daí, né, quando a gente estabelece essa igualdade entre razões, nós começamos a falar da proporção. Porque a proporção nada mais é do que essa igualdade, né, que existe entre
duas razões. A partir do momento em que você encontra duas razões que possuem o mesmo valor K ali, né? Você diz que essas razões elas são proporcionais. Veja aqui um exemplo. 3 está para 5, assim como 9 está para 15. Certo? Porque 3 sobre 5, agora pensando enquanto quociente, tem o mesmo valor, seria uma fração, né, equivalente a 9 sobre 15, ou 9 quinzeavos. Agora, voltando para o universo das razões, já que podemos trabalhar de forma muito parecida, né? 3 está para 5, assim como 9 está para 15. Numa proporção, será verdade, tá? E aqui a gente diz como sempre verdade, que o produto dos extremos será igual ao produto dos meios. Multiplicar em cruz, né? Então, veja aqui, ó, se é verdadeira uma proporção, como 3, né? Essa daqui, ó, 3 está para 5, assim como 9 está para 15, então a gente pode multiplicar em cruz, né? O 3 pode ser multiplicado com o 15, o 5 pode ser multiplicado com o 9, e os valores encontrados serão iguais. E, de fato, 3 vezes 15, 45, 9 vezes 5, ou 5 vezes 9, igual a 45 também. Sempre que você tiver uma proporção, isso será verdade, certo? Então, numa proporção, se você tem A sobre B igual a C sobre D, você pode multiplicar cruzado. A vezes D é igual a B vezes C. Sempre será verdadeiro. Bom, não dá para falar sobre proporção, sobre razão, sem tocar nas grandezas, né? Afinal de contas, esse estudo normalmente ele precede uma parte muito importante da matemática, muito utilizada, né? Que é o estudo das regras de 3. E aí a gente precisa ter uma noção das grandezas. As grandezas, né, quando elas são proporcionais, elas serão ali de dois possíveis tipos. Tá? Nós teremos grandezas que são diretamente proporcionais e nós teremos grandezas que são inversamente proporcionais. E é muito importante entender quando que se está em um caso, quando que se está em outro, né? Então, dadas as duas grandezas que têm proporção entre si, a gente vai dizer que uma é diretamente proporcional à outra quando o crescimento ou o decrescimento entre elas for algo que se acompanha, né? À medida que uma grandeza cresce, a outra cresce proporcionalmente. Ou, à medida que uma grandeza decresce, a outra decresce proporcionalmente. Agora, quando nós estamos ali lidando com grandezas, né, que o crescimento de uma ocasiona o decrescimento da outra de forma proporcional, a gente fala que é o caso das grandezas inversamente proporcionais. Então, se uma aumentou e a outra diminuiu na mesma proporção, são inversas. Se uma diminuiu, a outra aumentou na mesma proporção, também são inversas. Alguns exemplos aqui para que a gente possa identificar. Pensa aqui no primeiro exemplo. Ó. Se você tem panelas, né, envolvidas num problema e o volume de feijão que elas podem preparar, você pode pensar, quanto mais panelas se tem, mais feijão se faz, maior o volume de feijão que vai ser feito. Então, o crescimento aí dessas grandezas ele é direto, pois aumentar panelas aumenta diretamente a quantidade de feijão. São grandezas diretamente proporcionais. Veja outro exemplo. Funcionários e tempo gasto para uma atividade. Então, quanto mais funcionários eu tenho para executar uma atividade, né, menor será o tempo gasto nessa atividade. É a lógica, né? Se eu tenho 5 pessoas para fazer uma determinada atividade e depois eu aumento, né, essa quantidade para, 10 pessoas, obviamente que o tempo ele vai se reduzir. O tempo gasto nessa atividade vai reduzir. Então, repara,
Aumentar uma grandeza ocasionou na redução da outra. Então, nesse segundo exemplo aqui, nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Velocidade e tempo gasto para chegar em um determinado lugar. Então, mais um caso aí de comparação de grandezas. Bom, se você está a uma determinada velocidade, né, para concluir um trajeto, né, um determinado trajeto, quanto maior a sua velocidade, mais rápido você vai chegar, né? E veja, chegar mais rápido significa reduzir o tempo. Então, quanto mais rápido você vai, né, quanto maior a sua velocidade, menor o tempo gasto para chegar no determinado local, para chegar lá onde você deseja. Logo, velocidade e tempo gasto em um trajeto são grandezas inversamente proporcionais. Por último aqui, mais um exemplo. Convidados e quantidade de salgados em uma festa. Bom, se você vai dar uma festa para uma determinada quantidade de pessoas, né, e deseja colocar salgados, salgadinhos ali naquela festa, quanto maior a quantidade de convidados, maior vai ser a quantidade também de salgadinhos para suprir a sua festa. Logo, aumentar a quantidade de convidados, a grandeza de convidados, aumenta ali também, né, o valor na grandeza de salgados. Grandezas, então, diretamente proporcionais. Sempre que você precisar trabalhar com proporções, com razões, né, forem dadas as grandezas dentro de um problema, você precisa inicialmente verificar que tipo de grandeza, né, que tipo de proporção entre grandezas, na verdade, você tem. Não se faz nada antes disso. Após, né, você identificar se são inversas ou diretas, você segue com a técnica adequada de resolução. Bem, pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima aula.